Olá, o programa Carioca está no ar. Chame seus amigos e família e fique ligado no que vai rolar por aqui. Você vai ver a última reportagem sobre os cinemas de rua, vai visitar uma exposição hiperrealista no Museu de Arte Moderna, vai conhecer o rugby para cadeirantes e vamos mostrar o que rolou nos eventos TEDx e Anime Wings. Então não saia daí porque depois da vinheta o programa vai começar. Acompanhe agora a terceira e última matéria sobre cinemas de rua. O tema de hoje é Niterói. Niterói fica a 22 quilômetros do Rio de Janeiro. Hoje, a cidade fluminense é conhecida pelo seu jardim botânico, mas na década de 30, eram os cinemas de rua suas grandes atrações. Muitas pessoas não conhecem a história dos cinemas antigos que existiam aqui em Niterói. Pensando em resgatar essa memória, Rafael de Luna decidiu escrever um livro. Inicialmente não existia um trabalho único, não existia um levantamento das informações básicas, vamos assim dizer, sobre quantos cinemas existiram, quais foram, onde eles ficavam, quando eles haviam aberto e quando haviam fechado. Então passou muito por um levantamento de informações primárias, informações sistemáticas que eu tive que buscar a princípio na imprensa da época. Então foi um trabalho de busca às fontes originais. Eu utilizei sobretudo jornais, revistas e trabalhos das várias décadas do século XX, particularmente no acervo da Universidade Federal Fluminense e da Biblioteca Nacional, sobretudo periódicos fluminenses, e foi um trabalho muito árduo de levantamento de informações e posteriormente também de uma pesquisa iconográfica, que eu tive que apelar para os mais diferentes arquivos para encontrar essas imagens. As salas de cinema se espalharam por Niterói, afinal, não eram aglomeradas em uma parte específica da cidade, mas em pontos-chave, como próximo a Bondinhos. O Cinema Icaraí foi construído entre as décadas de 30 e 40. Ele foi considerado um dos últimos cinemas de rua a deixar de funcionar em Niterói. O edifício foi tombado e hoje pertence à Universidade Federal Fluminense, que pretende transformar o lugar em um centro cultural. Já o Cine Mandaro foi inaugurado em 1940, com 800 lugares, na rua Doutor Paulo César. Apesar de não ter luxo, era muito popular por ser em frente ao ponto do bonde e em um lugar de grande movimento. Os filmes tendiam a chegar rápido. As primeiras exibições em Niterói foram de exibidores ambulantes que vieram do Rio de Janeiro, depois de esgotado o público no Rio de Janeiro, vinham para Niterói e a partir daí iam para outras cidades. Então Niterói sempre foi caminho de ida ou de volta, enfim, desses exibidores. E posteriormente muitos exibidores do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, abriram salas também em Niterói. Filmes como A Bela e a Fera e Obsessão tinham público garantido na plateia. Em 1947, o recém-inaugurado Cine Palace era considerado cinema de segunda linha. Tinha cerca de 600 lugares e integrou o circuito Severiano Ribeiro e fechou suas portas em 1970. Após 10 anos, o prédio foi condenado pela Defesa Civil, demolido e no local funciona hoje uma oficina mecânica. No auge das salas de rua entre as décadas de 30, 40 e 50 e, por exemplo, a urbanização acelerada de Niterói e posteriormente a abertura da ponte vão significar novas mudanças. Por exemplo, a conquista da região oceânica, da região das praias, que vai começar a ser ocupada e vão surgir salas de cinema lá, como, por exemplo, um cinema drive-in que existiu em Itaipu. E posteriormente você vai ter a decadência urbana do centro da cidade e Icaraí vai ser um local que vai passar a ter, nos anos 70, mais cinemas do que todos os outros bairros de Niterói, mais até do que o centro. Com a abertura das salas, o povo fluminense passou a frequentar os cinemas da cidade, que por muitos anos foram a grande diversão da cidade. Inaugurado em 1954, o cinema São Jorge tinha capacidade para receber até 2.000 pessoas. Foi um cinema popular que programava sessões duplas localizado na Alameda São Boaventura. Ao longo dos anos, foi caindo a qualidade e diminuindo a sua lotação, que chegou a menos de 1.000 espectadores. Aos poucos, outros cinemas de rua de Niterói também começaram a ver seu público diminuir.
Excesso de trânsito, dificuldade de deslocamento, dificuldade de estacionamento, péssimos meios de transporte, alto preço, então não é só ingresso do cinema, ingresso da passagem para você ir ao teu cinema, violência urbana, degradação da rua, particularmente dos centros das cidades. Hoje, por exemplo, está havendo uma revitalização do centro do Rio de Janeiro, que permaneceu, enfim, nos últimos 30, 40 anos, absolutamente abandonado. Isso é muito mais evidente se você pega em cidades da região metropolitana. Então, locais que de muito movimento, que eram onde a maior parte das salas surgiram, ao mesmo tempo se tornaram o principal local que os próprios moradores passaram a evitar, sobretudo fora do horário de trabalho. Então, o centro da cidade se tornou um lugar perigoso, de difícil acesso, evitado pela população. Isso, obviamente, afetou as salas de cinema. E o que acontece é que, nos anos 80 é muito forte essa ideia de é melhor ver filme em casa, em vídeo, mais seguro, mais barato. Isso vai se acentuando até que o advento do shopping representou uma outra mudança. Ou seja, era na rua, mas era num ambiente controlado, num ambiente seguro, em que você tem estacionamento, em que você não vai ter bandido, flanelinha, mendigo. Então, para uma certa classe média, particularmente Niterói sempre foi uma cidade com esse perfil de classe média, o shopping virou o único reduto fora do seu lar, fora do condomínio, onde muitas vezes você já tem até mesmo uma sala de cinema, para você poder ver filmes fora do ambiente doméstico. Assim como aconteceu na Cinelândia e na Praça Sans Pena, os cinemas de Niterói ficaram limitados aos shoppings e muitos jovens sequer sabem que por trás de inúmeras fachadas espalhadas pela cidade, haviam gloriosas salas de cinemas de rua. Não saia daí porque nós já voltamos. Agora prepare-se para parecer um anão perto das obras expostas do MAM. Todo mundo passou um mês falando da consagrada exposição de Homework. Depois de Paris e Buenos Aires, o Rio foi a cidade escolhida para expor 9 peças do renomado artista australiano. Homework utiliza materiais como resina, fibra de vidro, silicone e acrílico para reproduzir fielmente cada detalhe da anatomia humana. As obras de Homework são tão realistas que, se não fossem pelo tamanho, se confundiriam com a realidade. Esse interesse já vinha desde 2005, quando ele fez a primeira exposição na Fundação Cartier. Eu já conhecia a obra dele da época, desde quando ele começou, da primeira vez que ele expôs na Tate Gallery, em Londres, que ele participou de uma exposição chamada Young British Artists. Depois, em 2005, ele fez essa primeira individual na Fundação Cartier, e que foi um recorde absoluto de público. E aí, desde essa época, nós estamos querendo, fazer uma exposição dele aqui no MAM. A exposição ela é exatamente a mesma que abriu em Paris, depois foi para a Argentina e aqui. São 9 obras, 3 das quais ele fez para essa itinerância. Estão aqui, mas são quase todas de outros museus, de outros colecionadores. Então, o público vai ter essa oportunidade única. Eu acho que as pessoas vão ter muito o que ver aqui. A gente emociona, dá vontade de chorar. Quando você vê a perfeição do ser humano. A gente gostou bastante dos detalhes dos cabelos, das veias, e está sendo bem legal. Para mí está siendo maravilloso. Para mí ha sido una sorpresa llegar a Río y encontrar a Ron Mueck en una muestra, un artista que conozco de hace muchos años y nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Estou mais impressionado com os detalhes.
o perfeccionismo dele em toda a situação, na dobra dos braços, quando um se sobrepõe ao outro, nas veias, nos pelos das pessoas. Iniciada em março deste ano, a mostra poderá ser apreciada até o dia 1º de junho no Museu de Artes Modernas, localizado no Parque do Flamengo. Você conhece rugby? Sabia que existe uma modalidade só para cadeirantes? Dá uma olhada como é. Em 1977, um grupo de pessoas com tetraplegia no Canadá buscava um esporte para praticar, já que o comprometimento motor deles os deixavam em desvantagem no basquete em cadeira de rodas. Foi aí que nasceu o rugby em cadeira de rodas. A atividade é praticada por pessoas com lesão medular, como nos casos de tetraplegia, paralisia cerebral, deformidade nos membros, sequelas de poliomielite e entre outros. Se você pensa que esporte para cadeirante são apenas esportes leves, dê uma olhadinha no rugby. Nós fomos visitar um centro de treinamento do time Santerre Rio Rugby, no Tijuca Tênis Clube. Aqui, pudemos conhecer como é feito o treinamento desse esporte. E olha só, o treino é pesado, aqui não existe moleza. O objetivo do rugby em cadeiras de rodas é marcar o gol, que é delimitado por 2 cones verticais na linha de fundo da quadra, mas é preciso cruzar a linha adversária com as 2 rodas da cadeira. O contato físico é considerado falta. Além de ser um esporte bruto, a estratégia nesse esporte também é uma forte aliada. Alguns atletas nos contaram suas histórias de vida e de como foram parar no esporte. Um convite para reflexão para aqueles que não acreditam mais na palavra superação. Fui encaminhado, para a Rede Sara de Reabilitação. Foi muito legal porque eu fui direto do acidente praticamente para lá. E eles não só se preocupam em te ensinar o que é se curar, porque não há uma cura ainda definitiva, um padrão. Então eles meio que te colocam assim, aprendendo a se virar. Atividade do dia a dia, alimentação principalmente, higiene pessoal, cuidar para não adquirir problemas maiores, feridas, por ficar muito tempo na cadeira. E algumas atividades além das essenciais, Então aí começa a entrar o esporte, começa a entrar dança, música, para aquilo que a pessoa tem mais afinidade, Foi lá que eu conheci um paciente que joga no time hoje e ele me alertou, falou da necessidade, falou que seria legal conhecer, a gente convida, tá sempre tentando recrutar. E aí gostei, levei um tempinho para chegar lá, mas assim que eu me senti pronto, legal, um preparo bom, entrei aqui há 2 anos atrás e não parei mais. 2006 foi o ano que eu me acidentei, em 2008 foi fundada oficialmente a Associação Brasileira de Rugby, em cadeira de rodas, Eu joguei como atleta da seleção 2008, 2009, 2010, joguei o início da temporada, mas no meio do ano eu acabei assumindo a presidência da associação, foi um mandato de 4 anos. Então assim, o rugby, como eu estou falando, toma muito mais do que a metade do tempo da minha vida. E agora, dando continuidade, vem uma nova gestão e a pretensão é que o Brasil faça uma boa participação em 2016, porque uma equipe tão nova, com 4 anos de idade, jogar com experts desde 77 que existe a modalidade, como Canadá e Estados Unidos, a gente, normalmente quando a gente vai lá para fora, a gente toma uma lavada bonita. Então agora a gente está começando a fazer uma frente, talvez até para empatar num primeiro tempo, ou, enfim, conseguir um placar mais próximo, isso já vai ser uma vitória e tanto. A motivação que a gente tem, acho que a equipe técnica tem, é essa sensibilidade de eles terem tido um acidente grave, não poder mais andar. A gente vivencia muito a competição neles, eles jogando é como se a gente estivesse jogando. Ver eles terem uma oportunidade de fazer algum esporte, pra gente é sensacional. Tem muitos que ficam deprimidos em casa, não conseguem sair, aí outros querem morrer.
O mesmo preconceito que existe na sociedade também existia na minha cabeça. Então, a primeira vez que eu olhei para eles, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, coitado. Do que o Santer vive hoje em dia? Na verdade, recursos próprios. Então, recursos próprios que a gente diz é do nosso próprio bolso. Então, hoje em dia tem uma viagem, tem uma estadia, tem uma despesa aérea, tem uma despesa de combustível, quebra o material, tem que corrigir o material. Nem todos têm condição de entrar no rateio, de realmente financiar a nossa causa. Então, nós temos hoje 20 inseridos no grupo, mas só que desses 20, acaba sendo distribuído entre 14. Então, tem uma cadeira para poder ser consertada. Então, a gente faz o orçamento da cadeira, pega esses 14 e divide irmãmente entre esses 14 e a gente faz o rateio. A gente consegue agregar eles à modalidade e fazendo um trabalho aí para conseguir reanimar eles para a vida. Não só para o rugby, mas, a verdade, para a vida toda. Você que tem deficiência física, acha que a vida não tem mais sentido, eu acho que não é por aí, tá? Eu acho que você está num mundo para aproveitar e amadurecer com tudo que aconteceu. Então, esse aqui é um esporte que eu acho que quem gosta não larga mais. Você não precisa vir assim, conhecer o nosso time apenas porque tem uma tetraplegia. Se você não tem, se você tem um outro tipo de deficiência, ou até mesmo você tem curiosidade de conhecer uma galera que gosta de esporte, cara, acho que venha conhecer a gente. Toda ajuda é bem-vinda, seja ela no seu limite, nas suas condições, mas a divulgação do nosso esporte é importante. Quanto mais gente dentro desse contexto puder participar, eu acho que só tem a somar, só tem a gente se unir e a gente conseguir várias conquistas novas. Corra e pegue a fantasia do seu herói favorito para entrar no clima do Anime Wings, no próximo bloco. Acompanhe o primeiro TEDx educativo realizado no Brasil. Aconteceu em abril deste ano, na Uniswan de Bom Sucesso, o primeiro TEDx educativo do Brasil. O evento foi criado pelo TED, uma fundação americana privada sem fins lucrativos e muito conhecida por suas conferências que tem o objetivo de espalhar ideias. 13 palestrantes participaram do evento, que teve como tema central o futuro da educação e do mundo. O professor Carlos Alberto, pró-reitor da Uniswan, foi um dos palestrantes. Confere só. Precisa de conhecimento, precisa de sabedoria. Nós precisamos de boas respostas ou boas perguntas. E aí vem a ideia do ponto de interrogação. Eda Luiz, diretora do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos em São Paulo, contou como conseguiu transformar o CIEJA. Eles mesmos falaram assim para mim: olha, dona Eda, se a gente cheirar, beber ou injetar ou fazer qualquer coisa, a gente não entra, porque a gente vai respeitar o espaço. Mas a senhora deixa eu trazer uma marmita para a gente aqui na porta? E aí os amigos levam. Então, eles mesmos se organizaram e a gente não tem problema nenhum. Esse é meu refeitório. Só ganhei esse refeitório porque eu fui desafiada. O governo falou assim para mim: se você conseguir um refeitório, eu te dou a cozinha. E aí nós construímos esse refeitório com a comunidade, que serve 150 pessoas. Eduardo Lira, autor do livro Jovens Falcões, considerado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo, também compartilhou com a plateia a sua história de sucesso de vida. Agora imagine você, pobre, favelado, estudante de escola pública e filho de um bandido. O que a sociedade não imaginava que eu seria?
tudo, menos o que eu sou hoje. Sociedade imaginava que eu seria qualquer coisa, menos um jornalista, menos escritor, menos roteirista, menos empreendedor social, menos eleito pelo Fórum Econômico, alguém que pode mudar o Brasil para melhor. Então, eu dei um nó na sociedade, quando todo mundo imaginava que eu ia para cá, que eu ia para o pior, que eu ia para aquilo que não prestava, que eu ia para lançar a sociedade para baixo, eu voltei e fui para algo maior. A professora Glória Helena, doutora em letras pela UF, palestrou mostrando a importância do cinema nas salas de aula. Eu trabalhei os cartazes, né? Então a gente pegou os vários cartazes, é muito interessante, porque, por exemplo, o cartaz americano é a cena da Alice Braga com o Buscapé na praia. O cartaz francês já mostra o Zé Pequeno, né, ali com a arma, menino ainda. Então, no Brasil não, no Brasil já era a mesma cidade, Deus e tal. Às vezes o título está maior, às vezes a imagem é maior, as cores mudam, né? No cartaz americano trabalha mais a cor do trópicos mesmo, né? Então é a praia, é o amarelo, é o sol. Agora chegou o momento de incorporar o herói ou o vilão que existe em você. Veja como foi o evento Anime Wings. O Anime Wings é um dos principais eventos de anime e cultura japonesa do Rio de Janeiro. O evento reuniu fãs de diferentes personagens e também alguns curiosos. Animecast, mangás, cosplayers. Para muita gente, essas palavras são desconhecidas, mas para os fãs de anime, não. Este foi o 6º ano de Anime Wings e nesta edição o evento trouxe concurso cosplayer, free player, palestra com dubladores, workshops de mangás e muito mais. A escritora Luciana Ranger estava divulgando seu livro Tenchi, Um Anjo Sem Asas, e falou um pouco sobre ele. Ele é um livro estilo shoujo, que seriam as histórias mais românticas, mais docinhas, mais voltadas para um público feminino adolescente. E ele é todo ilustrado pela Ana Cláudia Coelho, e a gente está aqui no Anime Wings para fazer a divulgação dele. O organizador do evento, Flávio Melo, comentou sobre os desafios de organização de um evento como esse. O evento Anime Wings é um encontro, né, dos fãs assim, de anime, quadrinhos, filmes, que eles vêm para essa convenção, né, temática para poder participar de várias brincadeiras, shows, música e palestras. O evento, agora em abril, está fazendo 6 anos. E fala pra gente o que significa anime? Então, anime é um nome para animação japonesa, seria o desenho animado japonês. E qual seria o significado de cosplay? Então, cosplay seria uma junção de 2 palavras, né? Cos, de costume, e play, de jogo. Que, na verdade, muita gente pensa que o cosplay foi criado no Japão, mas, na verdade, começou lá nos Estados Unidos. E, além de se divertir com apresentações e concursos, o visitante ainda podia escolher uma das barracas para comprar uma lembrança desse dia. O programa de hoje foi gravado no Arpoador, uma das praias mais bonitas e frequentadas do Rio de Janeiro. Um dos pontos mais apreciados para ver o pôr do sol, o Arpoador fica entre a Praia de Ipanema e a Praia do Diabo. Seu nome veio porque no passado era possível arpoar baleias. Além de ser um ponte dos surfistas, existe também o Parque Garota de Ipanema, frequentado por pessoas de todas as idades. O programa Carioca está terminando, mas no mês que vem estaremos de volta. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!